Ver se o material carrega para a gente começar. Se ele não carregar, eu compartilho minha tela com vocês. Eu acho até que eu vou fazer isso que está demorando aqui. Conseguem ver minha tela, pessoal? Conseguem ver minha tela aqui? Maravilha, então. Então, dando continuidade à parte de membro inferior, né, que a gente começou a falar. Acredito que foi isso a última aula, né? Falou do membro inferior, não é isso? Confirma para mim só, Ana. A última aula a gente viu a parte do membro inferior, não foi? E aí, dando continuidade a isso, eu trouxe aqui uma diretriz, já assim como na parte do membro superior. Eu tinha falado, né, na outra aula, uma diretriz, né, apontando os principais condutas e tratamentos para síndrome de impacto. Eu trouxe aqui um exemplo de tratamento para tendinopatia, e principalmente pode ser qualquer tendão, mas principalmente tendão de Aquiles, que é lá no tornozelo. Então, tratamento do tornozelo, um trabalho de 2018, então não está tão distante, né, 2 anos só. E é o que tem mais atual respaldando esse tratamento da tendinopatia. Então, se você pegar pacientes com tendinopatia, você pode seguir essa sequência que eu vou estar te mostrando agora. Soma com as técnicas que a gente viu, a terapia manual, e inclusive para depois a atividade que eu vou passar para vocês fazerem essa semana. Então, é esse material aqui. Quando eu for para mandar para vocês já o material, vou mandar essa aula aqui e o artigo em si, porque quem quiser dar uma lida na íntegra dele, no artigo da Jornal da Orthopedic Sports Physiotherapy 2018. E aí eles começam a falar sobre a tendinopatia nesse material. Estão mostrando que o uso excessivo do membro inferior gera lesões para pessoas que praticam esportes, que fazem atividade, que a tendinopatia de Aquiles ela é multifatorial e está relacionada à interação de fatores intrínsecos, ou seja, fatores internos do indivíduo, e fatores extrínsecos, fatores externos. Por exemplo, o calçado pode ser um fator externo, por aí vai, que levam à sobrecarga do tendão. O tempo de recuperação pode variar de um curto período a muitos meses e pode depender da gravidade de lesão e a influência de fatores intrínsecos. Enquanto a maioria dos pacientes melhoram com intervenções cirúrgicas, não cirúrgicas, o que quer dizer que para nós é bom também. Então veja que já é um segundo estudo aí que mostra que a fisioterapia tem um bom papel aí nos tratamentos das patologias e que não é necessário cirurgia. Cirurgia está sendo a última coisa recomendada em relação aos tratamentos. Então, foi um estudo de 2018 e pode ajudar fisioterapeutas na sua prática clínica e tem a questão da evidência científica também para relacionar com a clínica. E aí, antes dessa diretriz de 2018, teve uma diretriz que foi publicada em 2010, então um texto publicado em 2010, que também servia de base para a recomendação dos tratamentos. Então, essa de 2018 se baseou também em muitas informações dessa de 2010, para eles criarem esse material aí de 2018. Aí eles viram, né, avaliaram 126 artigos que contribuíram para essas recomendações sobre prevalência da doença, aspectos patoanatômicos, as disfunções, fatores de risco, quadro clínico, o diagnóstico, classificação, a avaliação de exame de imagem, intervenções para o tratamento dessa doença.
E aí eles recomendaram algumas orientações. Eu vou ver aqui, durante o texto vai estar aparecendo. Primeira delas, fisioterapeutas devem usar medidas de autorrelato para avaliar dor, rigidez, atividade e participação. Então, existem questionários específicos que o paciente pode preencher no início, na nossa anamnese, para poder avaliar o nível de dor dele, como é que está a questão de movimento, de rigidez, inclusive para saber que técnicas daquelas que a gente viu e de outras que vocês vão aprender e já vem aprendendo, eu posso utilizar no tratamento desses indivíduos. Bem como desempenho físico, medidas de imparidade. Vitória, você não está conseguindo entrar aonde? Tu não está aqui na reunião, não? Não consegue ver o slide? E se tu conseguir digitar aqui no chat, pode ser que tu esteja na tela, não está entrando, não? Mas de todo jeito vai ficar gravado, não se preocupe. Segundo ponto, os participantes são aconselhados a continuar a atividade dentro da tolerância à dor. Isso é muito interessante. E evitar descanso completo, porque na maioria das vezes os pacientes da gente querem só ficar de repouso, perna para cima, não fazer nada. E as orientações são de, pelo contrário, na verdade, só reduzir a carga, reduzir a quantidade de exercício, de atividade, mas continuar fazendo algum tipo de atividade. Indivíduos com tendinopatia não aguda, ou seja, tendinopatia crônica, quando já passa a ser um quadro crônico, devem usar carga mecânica com um programa de exercícios, e aí pode também entrar terapia manual, de baixa velocidade, de carga pesada, de baixa velocidade para diminuir dor e melhorar da função. Terceiro ponto. Fisioterapeutas também podem considerar a adição de iontoforese, então a eletroterapia também, para diminuir dor e melhora da função. E aí vai ter depois um fluxograma mostrando tudo isso. E aqui vem aqui. Então, o primeiro ponto que eles viram e avaliaram a questão do diagnóstico da patologia. Diagnóstico da patologia. Aqui tem o da Aquiles, então, o quadro clínico, paciente que apresenta o quadro agudo e o quadro não agudo, o que é que ele tem. E aí eu botei esse quadrinho para vocês. Depois a parte da avaliação, que aí diz o que vai aparecer depois em português. Depois as intervenções, tanto para o quadro agudo quanto para o não agudo. Então, entenda que quando a gente fala assim de diretriz, é só umas dicas e uma orientação do que você poderia fazer com esse tipo de paciente. Se você recebesse no seu consultório, na clínica escola, pacientes com tendinite de Aquiles ou com inflamação lá no tornozelo. Aqui é a parte da intervenção. Então, o que é que foi visto aí? Primeiro, em relação ao diagnóstico e classificação da tendinopatia de Aquiles. Você vai considerar pacientes que têm tendinite de Aquiles aquele que tem um início gradual da dor, ele começa a relatar uma dor que vai aumentando a sua intensidade, que apresenta dor 2 a 6 centímetros próximo do tendão de Aquiles, ou seja, bem próximo da região do tornozelo, dor com palpação no tendão, que tenha sinal do arco positivo e teste positivo também, esse teste aqui, Royal London. Mas, basicamente, os três primeiros são bem importantes. Início gradual da dor, dor próxima ao tendão e dor à palpação. Então, dor lá na região do tendão de Aquiles. Aí, quadro agudo, o que é que você vai identificar? Além disso que a gente já falou, também vai ser importante, vai aparecer aí, os processos inflamatórios, então vermelhidão, calor, inchaço, né, rubor. Essa vermelhidão, esse processo todo dura até 3 meses de duração, de 0 a 3 meses.
níveis altos de dor, que vão limitar a atividade, de baixo nível, ou seja, uma simples caminhada já incomoda pra caramba. Então, o paciente vai estar dentro de um processo inflamatório, no quadro agudo, o quadro inicial da doença. Já no quadro não agudo, ou pode ser chamado também de crônico, eu já não vou ter mais vermelhidão, nem calor, nem inchaço, nenhum processo inflamatório. Essa duração já tem mais de 3 meses de duração. E essa dor, ela pode acontecer após o início ou conclusão de atividade física, como, por exemplo, corrida e tudo mais. Então, assim, quando chega um paciente para você, dito, né, diagnóstico médico de tendinopatia de Aquiles, primeira pergunta que você tem que fazer para ele: quanto tempo faz, meu amigo ou minha amiga, que você tem essa tendinopatia? Aí ele vai dizer, faz 4 meses, 5 meses. Se faz esse tempo todo, faz 1 ano. Porque você tem certeza absoluta, um dado que você pode ter certeza absoluta, é que ele não tem mais processo inflamatório, não tem a inflamação, porque já passou dos 3 meses. Agora, se ele diz assim, faz 2 semanas, faz 1 semana, aí sim, provavelmente ele está com um quadro mais agudo, um quadro inflamatório. Isso a gente tem que ter bem na cabeça essa diferença. Quanto à avaliação, eu tenho alguns questionários que a ciência aponta para você ver questões de dor, questões de funcionalidade, que aí são esses que aparecem aqui, que é o VISA-A, para dor e rigidez, é um questionário. O nome do questionário é esse, VISA-A, que é do inglês. Tem esse outro também, FAM ou LEFS, que é para a questão de incapacidades. Além de que você também deve avaliar amplitude de movimento de dorsiflexão do tornozelo, você já vê o movimento do tornozelo, da articulação subtalar, vê a questão de força do membro, se tem dor à palpação, como é que é o alinhamento do pé, do antepé, do arco do pé. E em relação aos questionários, existe um programinha que eu oriento vocês baixarem no celular de vocês, quem ainda não tem, é chamado Physiotherapy, desse jeito que está aqui na imagem, Questionnaires, que é um questionário que ele apresenta todos esses questionários que a gente citou agora. Ele tem o VISA-A, tem o FAM, tem o LEPS, tudinho, e que você pode pegar, são perguntas simples de responder, e o próprio paciente pode estar respondendo para vocês, e aí isso facilita, inclusive no feedback, para saber assim, quando o paciente chegou para o atendimento, ele tinha um nível de incapacidade muito grande e agora ele tem um nível de incapacidade leve ou moderado, ou teve uma melhora nisso aí. Também serve como feedback, não só a melhora da dor, mas também isso. Então, eu tenho esse programinha no celular, o paciente pode vir a responder, né? E aí ele vai preencher os dados pessoais dele. Vai preencher os dados pessoais dele. E depois começa a responder as perguntas relacionadas ao problema dele. Um exemplo aqui desse VISA-P. Por quantos minutos você consegue ficar sentado e sem dor? Ele vai marcar um tempo aqui nessa escalinha. 70 minutos, 50, 90, vai ter um tempo. Você sente dor ao descer escadas no ritmo de marcha normal? Ele vai botar se é mais próximo de uma dor forte ou severa, ou se é mais próximo do sem dor. Ou se está no meio, ele vai graduar isso. Você sente dor no joelho de forma ativa? Aí, para cada região, aqui está o exemplo do tornozelo, vão ter questionários específicos para aquela região. Ele quando abre, né, o programa, aqui não vai ter a foto agora, mas ele vai ter as regiões divididas. Então, vou ter um quadrinho de coluna, um quadrinho de tornozelo, ombro, para cada articulação. Então, é bem interessante esse programinha. E aí, quando eu avaliei isso, eu tenho uma leve noção da incapacidade que meu paciente tem ou não. E aí, depois a gente vai para outra fase, que é o teste físico, ou exame físico, em que, para o tendão, eles orientam fazer saltos, teste de saltos, e teste de resistência ao aumento do calcanhar. Então, por exemplo, um teste de salto que é bem conhecido, vou até digitar o nome dele aqui, é chamado de Rupp Test. Se você bota na internet Rupp Test, vai aparecer exatamente esse teste aqui,
em que o paciente, sendo, por exemplo, um atleta, não atleta, o que for, ele vai realizar um salto. Isso aqui é uma fita métrica, então tem centímetros, e aí você pode fazer um salto só, 3 saltos, um salto, tipo, pisando de um lado da linha, depois do outro lado da linha em zigue-zague, e aí o terapeuta que está avaliando aqui, ele vai analisar a distância desse salto único, do salto triplo, desse deslocamento, quanto que o paciente alcança, além de ver se tem algum tipo de desequilíbrio durante o teste, se ele vai cair para um lado, para o outro, o que é que vai acontecer, como é que é essa aterrissagem dele, se pisa com a parte anterior do pé, se pisa com a parte posterior do pé, o que é que acontece em relação a isso. Existe também teste de saltos na posição, sem ser salto em direção à parte anterior, né, para frente, são saltos na mesma posição, que eu posso estar avaliando também. Aqui um exemplo desse salto Rupp Test, é um salto em distância para avaliar. Outras questões que são boas para avaliar o tendão, testes funcionais. Esse aqui é um teste chamado Step Down. Step Down. Porque os testes são desenvolvidos principalmente lá em países que falam inglês, então por isso que o nome deles são em inglês. É um banquinho, o paciente vai subir e vai fazer um agachamento com uma perna estendida e com a outra fletida. E na fletida é que a gente vai estar avaliando essa boa capacidade do tornozelo de fazer a dosse, flexão do tornozelo, de se manter na posição. Aí você consegue analisar tanto tornozelo, mas é um teste mais global. Ele é chamado funcional, então você consegue avaliar joelho, se tem uma caída para dentro, avaliar desequilíbrio do quadril, inclinação do tronco, tudo isso que pode estar compensando nesse teste. Além dele, eu também tenho outros tipos de teste que eu posso utilizar. Por exemplo, não sei se dá para ver essa primeira foto, que a paciente aqui da foto está sobre um acolchoadozinho, que ela vai ficar em apoio unipodal. E vamos analisar esse apoio numa perna só. O nome do teste é chamado de balance. Teste balance. São todos testes funcionais e que, se você for para os artigos científicos que falam das doenças que a gente conversa durante as disciplinas, são os testes mais utilizados hoje em dia. Aí tem outro aqui que é chamado Star Balance, o teste da estrela, que o paciente vai ter uma marcação no chão, como se fosse uma estrelinha, e vai ser medido em centímetros o quanto que o paciente consegue pisar em direção anterior, pisar na lateral direita, pisar na esquerda, posterior, ele vai fazendo essa medida. Ok? Também posso pedir para o paciente ficar em apoio numa perna só. E aí, esse apoio numa perna só, você consegue ver também desequilíbrios de joelho, desequilíbrios de tornozelo e da própria pelve, inclinação do tronco. Observa que o paciente tem um valgo de joelho, o joelho cai para dentro, mas ele tem uma tendência de inclinação para o mesmo lado do joelho que está fletido. Aqui, esse teste, essa marcação, que parece um Y, literalmente, leva o nome de Y-teste, que também vai ser visto a medida de quanto que esse cliente consegue ter um distanciamento desse membro inferior. Então, vai ser medido em centímetros, pegam 3 medidas, 3 marcações, para poder verificar e tirar uma média disso, quanto que o paciente tem de flexibilidade e mobilidade. Porque, teoricamente, com alteração de flexibilidade e mobilidade, o paciente vai ter restrições, rigidezes, pode influenciar totalmente no tratamento. Aí entramos agora nas estratégias de intervenção, e aí onde vai entrar a terapia manual, somente as técnicas que eu mandei os vídeos para vocês. Em que, no primeiro momento, para o quadro agudo, a gente vai pensar em técnicas que melhorem dor, inflamação. Então, as mobilizações vão entrar bem aí, as técnicas de mobilização. Aqui no artigo, como é mais amplo, ele também aponta o uso da eletroterapia, mas na verdade no caso aí é ontoforese, e ele também aponta exercícios para melhora de mobilidade de maneira geral. Ele cita alongamentos, ele cita a mobilização articular de tecidos moles, e aí entra a nossa parte, né, terapia manual, e trabalhar um movimento doloroso. Também cita aqui
Uso de bandagem rígida, fita rígida, vão vir algumas fotos depois para mostrar para vocês. Também fazer a educação do paciente, ou seja, orientar ele o quanto que ele pode ir em termos de movimento, que ficar totalmente parado não é o ideal, que o ideal é que ele faça exercícios, mas de uma maneira mais leve. Sobre os fatores de risco, uso de calçado adequado ou inadequado, para que essa dor não persista, não volte a incomodar, ok? Que é algo que pode ser limitante, né, para esse paciente, uma sensação muito difícil, né? Só quem sente dor sabe. E aí a fisioterapia entra com técnicas manuais para a mobilidade dessa dorsiflexão de tornozelo, em que eu vou trabalhar o tendão, posso ter técnicas de mobilização desse tendão, né? Soltar toda essa estrutura que possa estar mais rígida. Ok? Então, terapia manual. E aí, respaldando o nosso trabalho. E aí, também no artigo, como eles jogaram aí a questão de alongamento da musculatura. Aí fica o questionamento. Eu botei aí assim, né? Como alongar de forma correta? Então, por exemplo, será que eu usar uma faixa elástica, você vai ver na clínica, né, quando vocês forem estagiar, que é chamado de Theraband, isso aqui vai estar sendo suficiente para mim e vai estar alongando de fato o membro inferior? Ou quando eu puxo uma faixa que é elástica, eu estou só fazendo uma tensão maior na faixa e talvez não vou conseguir o melhor alongamento dos tecidos. Isso é uma coisa para a gente observar. Então, existem muitos mitos ainda, muitas coisas em relação ao alongamento. E aí é importante a gente observar isso. O uso da eletroterapia, eles também indicaram, né? Por isso que eu botei uma foto para lembrar você. E utilização de bandagens, não só a bandagem funcional, famoso kinesiotape, que tem muita, né, crítica ao kinesiotape, mas o que eles falaram no estudo foi o uso de bandagem rígida. Então, associar a fisioterapia manual com o uso de bandagem rígida para estabilizar melhor essa articulação, para cuidar bem dessa articulação. E também algum tipo de estratégia de intervenção para os quadros crônicos, não agudos. Nos quadros crônicos, além dele ressaltar a questão da mobilidade articular, como a gente trabalhou, mas o principal intervenção que vai manter esse indivíduo bem, que vai afastar ele do problema, que inclusive nessa época que a gente está de pandemia, o que está mais em alta é a utilização de exercícios terapêuticos associados à terapia manual. Então, exercícios que utilizam de carga excêntrica, concêntrica, de velocidade mais lenta. Também ele indica os alongamentos, mas ele indica as mobilizações da parte da terapia manual para esse paciente crônico. Então, veja que a terapia manual está dentro do contexto, está altamente recomendada para esses pacientes. O uso da bandagem rígida. Exercício neuromuscular. A parte da educação do paciente continua também de orientações, dos fatores de risco, para que esse paciente melhore cada vez mais evolua. Aqui agora, espero que vocês consigam ver, seria um vídeo mostrando como seria esse exercício excêntrico. Ele mostra a quantidade de repetições da orientação.
sei se vocês conseguiram ver que aparece uma quantidade de repetições que ele diz ali. Posso depois passar esse vídeo para vocês também. E aqui agora, ó, mostrando o exercício. Não aparece para você não, Rodrigo, o exercício? Vai começar agora aqui, ó. Isso. Exercício excêntrico aqui, ó. Ele está fazendo um movimento em que ele não está, dessa vez, fazendo flexão plantar, ou seja, para aproximar a origem e seção do tríceps rural. Ele está fazendo um movimento oposto, né? Descida desse step. Vejam que a caída é de forma lenta, veja que o movimento é devagar, e veja que ele ultrapassa o limite do step. Então, é um exercício chamado excêntrico para essa tendão, para esse tendinite. Pela literatura, né, pela ciência, eles já testaram vários pacientes, altamente recomendado você associar terapia manual, ou seja, as mobilidades de tornozelo, com esse tipo de exercício. E aí eu posso começar com a perna reta, depois posso ir adicionando alguma carga, e aí vou graduando isso no meu paciente. Para cada paciente vai ter um formato, vai ter uma receita, né? Vai ter uma forma de tratar. E aí deu para ter uma ideia, né, do exercício, do movimento. Aqui agora, outros exemplos de tratamento. Deixa eu só dar uma adiantada. Então, aqui mostrando a parte de eletroterapia. Então, laser.
essa parte do gancho também está dentro do contexto de terapia manual, que são as liberações miofaciais instrumentais. Então, ele utiliza também aí nesse exemplo. Se você observar nessa imagem aí, se ele tivesse com essa faixa que ele está apresentando e fosse uma faixa elástica, que é o TheraBand, o famoso TheraBand, que ela vai ter uma tensão, você puxa, ela tem uma carga, ela tem uma resistência, esse procedimento que ele estaria fazendo estaria bastante errado, porque você vai estar tensionando a faixa mais do que alongando. Agora, como é uma toalha, como ele falou, ou seja, já é uma faixa rígida, então, por ser uma faixa rígida, ela não vai tensionar, então você consegue, de certa forma, não é a melhor forma, mas é uma opção, você consegue botar o paciente para fazer o alongamento do membro inferior. Vou te responder essa pergunta já já, Carla. Assim que eu terminar aqui, já está bem pertinho, aí eu respondo para você essa questão do kinésio. Deixa eu só finalizar isso aqui. Aí aqui ele finaliza. Ou seja, utilizar tudo de recurso que eu tenho para o meu paciente. Posso utilizar exercícios, maquinário, associar, mas é sempre bom intercalar terapia manual com exercício. Então, isso é o que as práticas clínicas, principalmente em vários países diferentes, estão sendo feitas para tendinite de Aquiles. Então, assim, aqui eu quis trazer esse material para você, mostrando o que há de melhor no tratamento dessa tendinite. Então, vocês podem vir utilizar. Se, assim, aparecer, antes de eu responder a pergunta do kinésio, se aparecer um paciente para você, que você não sabe o que fazer, não tem a menor ideia, esse tipo de material é um material que te ajuda muito, porque ele mostra as diretrizes, mostra o que é orientado para esse tipo de paciente. Então, te dá um norte, pelo menos inicial. E aí, depois, com as experiências que vocês vão tendo, vocês vão começar a saber, assim, o que eu vou precisar fazer com o meu paciente. A respeito do kinésio, Carlos, você tem que saber primeiro é o seguinte: o que meu paciente tem,
Segundo, né, que movimentos estão sendo limitados, o que é que altera, para eu poder pensar no tornozelo. Ali ele pensou no tendão do calcâneo, né, tendão de Aquiles. Então, colocar o kinésio ali para dar uma estabilidade e, com isso, associou com o exercício. Mas o saber aonde colocar o kinésio tem muita relação de você conhecer e saber de biomecânica. Cinesiologia e biomecânica, vocês já devem ter pago essa disciplina. Não sei se vocês já pagaram, que como a turma é heterogênea, né? Então, talvez possa ser que tenha alguém que não tenha pago a disciplina. Sim, o aplicar o kinésio não é o mais difícil. E sim, é o saber aonde que eu vou aplicar, porque eu tenho que lembrar dos movimentos, tenho que saber da mecânica e tenho que conseguir identificar o que está certo e o que está errado. Ok? Respondeu a tua pergunta? Conseguiu responder a tua pergunta? Beleza. Aí, pessoal, dúvidas em relação a esse material que a gente passou para vocês aqui agora? Tudo tranquilo? Algum questionamento a respeito de por que isso, por que aquilo, por que ele orienta tal coisa? Ou está muito tranquilo? O que é que vocês me dizem aí? Tá tudo bem? Deu para entender direitinho? Deu para entender que é importante associar exercício com a terapia manual? Que existem testes, como está aqui no chat da reunião, Hope Test, Step-Down, testes iniciais para você avaliar como que está esse tendão, como que está esse membro inferior do paciente, se dói o joelho, tornozelo, quadril, e onde que eu vou ter que intervir a partir dessa minha avaliação. Então, uma dica que eu dou para vocês, além de fazer a parte terapia manual, pesquisa um pouquinho esses exercícios funcionais, esses movimentos, Hope Test, Step-Down, e são exercícios simples de fazer e que dão uma gama de informação muito importante para nós. Ajuda a entender melhor o paciente de vocês. Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso que a gente apresentou? Por favor, respondam aí. Não tenho vergonha. Ah, beleza, tudo ok. Maravilha. Não tenho vergonha de dizer não aí, não. Se quiser também usar o microfone em vez de escrever no chat, também não tem problema nenhum. O importante é que vocês consigam absorver o conteúdo. E aí, já que, né, pelo menos o Vitória aqui botou que tá tudo ok, não sei se os outros também, mas acredito que sim. E aí, vamos lá. Alguma dúvida em relação a alguma técnica manual? Vocês estão conseguindo treinar? Vocês estão fazendo nos pacientes de casa? Como é que tá esse treino aí? Me fala, porque eu vou passar uma atividade agora que tem muito a ver com se vocês estão fazendo na prática ou não. Se chegaram a pegar, olhar os vídeos que eu passei e aí tentar fazer com o pai, com a mãe, com alguém da casa. Tem uns que conseguem, outros não. Mas que bom que já consegue alguma coisa, Ana. Melhor do que nada. Espero que os outros também tenham tentado, porque a atividade que eu vou passar para vocês de hoje, dessa semana, na verdade, vai ser o seguinte: prestem atenção aí, já vou orientar agora. Deixa eu ver, teve outra resposta aqui antes de eu orientar a atividade. Mas alguém tinha escrito aqui. O que é que vocês vão fazer de atividade? Vocês vão
assistir novamente os vídeos, tanto do membro superior, membro inferior, escolher uma técnica pelo menos, mas você pode fazer mais de uma nesse vídeo, um videozinho curto. Quero que vocês tentem ver uma forma de ou alguém filmar para vocês, ou de alguém filmar, ou de vocês conseguirem botar para filmar. E aí, a partir disso, vocês vão escolher uma técnica. Então, exemplo, mobilização da patela, ou técnica de mobilização de punho, de ombro, de joelho, quadril, qualquer uma dessas. E aí eu queria que vocês filmassem você fazendo e me enviassem. Pode ser por e-mail, pode ser pelo Teams aqui, pode ser pelo WhatsApp, a melhor forma que vocês tiverem para me mandar esse vídeo fazendo essa técnica. Para tanto fazer você treinar as técnicas, para quem não está fazendo, que vai ser uma atividade agora e vai estar dentro da pontuação, então vai ser importante que você faça. Tanto para eu observar vocês também como que está sendo a execução da técnica, se está tudo direitinho, ou quais que tem dificuldade, para eu poder, inclusive, Ana e os outros, Ana que botou, né, saber, assim, que técnica que você tem dificuldade e qual que não. Até te pergunto agora, quais as técnicas que você não conseguiu fazer? Eu podia dar um exemplo aqui, e aí, a partir disso, a gente poder te explicar melhor a parte prática, e quando chegar na questão presencial, a gente recuperar o tempo perdido. Ok? Ana, me diz aí qual foi as técnicas que tu não conseguiu fazer? Dá um exemplo, por favor. A maioria do ilíaco. Entendi. Pronto, então a gente pode fazer. Deixa eu abrir o slide do ilíaco aqui, para a gente conversar sobre ele. E aí, partir dele, para talvez tirar dúvida de outros colegas que não escreveram aqui. Eu tenho algum tipo de vergonha, não sei. Deixa eu abrir ele aqui. Vê se vocês conseguem ver aqui agora. Vocês conseguem ver a tela aqui? Conseguem ver os slides? Deixa eu ir logo para a parte de livro. Aqui. Conseguem ver os slides? Não está sendo fácil estudar em casa, principalmente a prática. Estou tendo a teoria. Certo. Mas, Carla, qual a tua dificuldade da prática? Diz para mim aí. Para eu poder tentar alinhar você, alinhar a Ana, o máximo que a gente pode pela questão online, né? Uma pena que não dá para corrigir vocês Por isso que eu vou passar como ideia esse exercício de vocês escolher uma técnica, fazer um vídeo e me mandar para poder sanar melhor isso. Porque, por exemplo, vindo para quadril,
a ilíaco, como a Ana apontou, eu tenho testes clínicos, que são esses que estão aparecendo na tela. Então, tenho, por exemplo, TFP, o teste de flexão em pé, Gillet, altura do maléolus, verificar a altura dos tornozelos, e o Downing, que é esse de baixo. Que são testes que vão me indicar como que o ilíaco se apresenta. Se o ilíaco se apresenta... Deixa eu ver a imagem do quadril aqui. Só um minuto. Achar a foto aqui para mostrar para vocês. Só um minuto. Quando ele mostrar a foto, aparecendo essa. Essa foto aqui. Conseguem ver essa foto aqui? Essa foto aqui mostrando o mecanismo de lesão do ilíaco. O ilíaco pode bloquear assim anterior, e que eu vou ter uma tensão do reto femoral, quadríceps, iliopsoas e eretores da espinha. E o ilíaco que pode estar mais posterior, em que eu vou ter ação dos isquiotibiais, glúteo máximo, reto abdominal e os oblíquos, oblíquo externo. Então, eu deveria tratar esses músculos para melhorar uma disfunção do ilíaco. E aí eu tenho possibilidades diferentes para tratar esses músculos. Eu posso utilizar, já para o tratamento, posso utilizar de mobilização articular, para fazer uma mobilização. Posso utilizar de manipulações, vou botar o vídeo para ficar mais fácil, e posso utilizar de técnicas musculares, para tratar aqueles músculos, para cada músculo tem uma específica. Então, ó, aqui é uma técnica chamada músculo-energia, contrai-relaxo, que o paciente vai fazer uma força levando a perna para baixo, e o terapeuta depois vai ganhar o movimento fazendo a extensão da perna, levando ela para cima. Aqui é a manipulação, vou dar exemplo para vocês, para ficar mais claro, ok? Mas aí, o que eu vou fazer aqui de técnica, ela vai partir depois de eu ter realizado os testes clínicos, para eu saber, assim, que disfunção esse paciente tem. Se esse paciente tem um ilíaco que está mais anterior, um ilíaco que está mais posterior, a partir dos testes. Talvez a dificuldade de vocês aí é dúvida na relação da palpação na hora de executar o teste. Porque não tem como eu estar lá. Por isso que eu peço que vocês façam essa atividade. Tenta executar a técnica, filma de alguma forma para poder me mandar. Certo? Deixa eu abrir aqui a internet para vocês, para tentar mostrar o exemplo de técnica de ilíaco. E a técnica de volante. Pronto. Então, são vídeos meus. Pronto. Ilíaco em
Deixa eu até para o canal também. Então, ó. Vocês conseguem ver o vídeo aparecendo? Aqui? Me responda se aparece para vocês o vídeo. Quando eu mostro aqui o YouTube, aparece para vocês? Isso aqui, ó. Aí, isso aqui é um exemplo de manipulação, uma técnica mais rápida, brusca, Ana. Mas se eu estou com dúvida nisso, eu posso fazer o seguinte, ó, mais simples. Vou adiantar. Vou fazer uma técnica que é chamada de volante. Que ele vai, ó, apoiar sobre o ilíaco. Ele vai apoiar as mãos sobre o ilíaco, dessa forma aqui, ó, e vai mobilizar o ilíaco. E agora ele está fazendo aí uma mobilização, ou seja, ele está pegando o segmento e está fazendo um movimento lento, rítmico e oscilatório, diferente da manipulação que é mais rápido. Ó, observe o que ele está fazendo. Veja, a mobilização. Ele segue um ritmo. Ó, ele segue um ritmo. Aí, pergunta para vocês, por que ele escolheu essa técnica, por exemplo? Porque ele viu que o ilíaco tinha algum tipo de alteração a partir dos testes que a gente faz, e aí ele elegeu fazer a mobilização. Paciente mais de idade ali, dá para ver que não é tão nova, e aí ele elege fazer a mobilização para tratar ela. E talvez é uma paciente que não poderia receber manipulações, não poderia receber uma técnica mais brusca. E aí ele elege fazer a mobilização. Então, assim, Ana, Carla que botou, a técnica vai ser escolhida de acordo com o que meu paciente apresenta. Então, tem que fazer uma boa avaliação, tenho que me apropriar dos testes. Então, assim, minha dica seria, pega o nome dos testes, tenta assistir vídeos dos testes e tenta reproduzir. Anota e eu peço que vocês tragam dúvida. Entenda a dificuldade, mas anota assim, professor, fui fazer o teste de Gilet, um exemplo, estou com dúvida nele. Professor, fui fazer a mobilização do ilíaco, estou com dúvida nele. Professor, fui tentar fazer a manipulação do ilíaco, também estou com dúvida. Ou algo assim, mais concreto, fica mais fácil da gente sanar vocês. Ou, por exemplo, ó, deixa eu ver se aqui aparecer. Manipulação do ilíaco. Entenda que antes de eu fazer a manipulação, tem todo um ajuste articular que vai acontecer. Então, ó, quando eu abro a tela, veja, vai ter todo um ajuste articular para poder fazer a execução da técnica. Então, no mesmo posicionamento da paciente, da perna dela, eu consigo fazer os ajustes, ou seja, do quadril, ou seja, do sacro ou da lombar. O que muda um pouquinho a pegada, não sei se você percebe isso. Então, percebe que para cada posicionamento já muda a minha pegada no paciente. E aí, esse refinamento, claro, a gente só vai conseguir fazer depois, quando passar a quarentena. Mas, enquanto isso, minha dica seria, pega os vídeos que eu passei para vocês e vão pegando outros. Bota o nome lá
no YouTube. Eu botei agorinha. Manipulação ilíaco. Veio uma porrada de coisas, ó. Deixa eu abrir outro YouTube aqui agora para vocês, ó. Você vem aqui aí, bota mobilização ilíaco. Olha a quantidade de testes de coisas que tem. Ó. 1, 2, 3, ó. Olha quantos tem. Ó. Ilíaco. Aqui manipulação, mobilização da pelve. Entende que tem muita coisa? Claro, não é a mesma coisa você ter feito a técnica na aula e depois assistir um vídeo para complementar. Mas tenta fazer, pessoal. Como se você estivesse assistindo. Assiste o vídeo e executa. Assiste e executa. Tenta, pelo menos. Eu sei que não é tão simples assim, mas é o que a gente tem. E aí, feitos os testes clínicos, aí vai vir as técnicas de tratamento. Então, se você pega os nomes que estão aqui, ó, manipulação para ilíaco anterior, posterior, vai ter vídeo na internet disso aqui. Ou vídeo meu, então se você for no canal que eu tenho no YouTube de vídeos meus, de vídeo aula, se você for lá procurar, é só procurar. Tem, ó, ilíaco. E tem vídeos novos e mais velhos, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, já foi de muitas aulas. Mas, ó, dá um exemplo para vocês. Só achar a parte inferior. Ó, um vídeo aqui. Pronto, tornozelo que a gente falou. Aqui um vídeo falando da coxa femoral. Então, ó, movimento do quadril. Mas, ó, por exemplo, um vídeo, ó, já mostrando o tornozelo e pé. Então, tem muito material que a gente pode achar. Não só meu, né? Aqui eu boto o meu porque seria minha pessoa, fica mais fácil. Mas eu tenho, ó, tudo de membro inferior aqui. Joelho, então, ó, por exemplo. Ó, e eu estou explicando para você. Então, ó, tratamento para joelho. Tratamento da fíbula. Então, ó, alguns vão ser mais simples de fazer, outros nem tanto, mas tenta pelo menos. Técnica global do joelho. Tenho vídeos novos, tenho esses, mobilização.
cada vez mais você vai para baixo, tem mais vídeos. Então, de várias turmas que eu já tive. Então, a mobilização do quadril, mobilização patelar. E quanto mais para baixo dos vídeos você vai, mais vídeo de parte de membro inferior tem. Deixa eu mostrar para vocês. Teste de Downing. Então. Ok? Não. Mobilização da patela. E aqui o teste de Downing. E aí depois vocês assistem todos com calma. Mas, de maneira geral, o que eu queria deixar com essa informação? E eu vou explicar a atividade agora, Ana. Que quando vocês começarem a treinar, se conseguirem fazer, vocês vão ver que vai ficando um pouquinho mais fácil, embora não tenha minha mão lá, meu olhar para te dizer, faz mais assim, mais assado. Então, como seria essa atividade que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês escolhessem dessas técnicas aí que vocês viram, não só de membro inferior, pode ser de membro superior também. Uma delas, pelo menos, ou pode ser umas duas ou três, que caiba num videozinho curto, não precisa ser um vídeo longo. E fazer um vídeo, para me mandar esse vídeo, aí pode ser pelo meio que for, WhatsApp, e-mail, como for, eu vou anotar quem entregou, quem não, realizando a técnica. Não se preocupe nesse primeiro momento se está certo, se está errado, tenta fazer, pelo menos. Só o fato de você tentar fazer já é um bom início. E aí eu vou dar uma olhadinha de maneira geral nos vídeos de vocês, ver como é que está sendo a execução, e a partir disso, num próximo encontro, a gente consegue tirar as dúvidas de vocês. O que está mais difícil, né? E assim, quando você fala técnicas de ilíaco, tem muita técnica. Então vamos ver qual que está pior e tentar te ajudar, né? Ajudar vocês naquela que está mais difícil. Mas para isso eu preciso que vocês façam para poder vir com dúvida. Ok? E com certeza entenda a dificuldade. Mas, por exemplo, não fique só na teoria. Tente mesmo assim fazer a prática pegando alguém, a não ser que você estivesse num local, numa casa que só tivesse você sozinho. Aí realmente fica difícil. Como em outra turma, eu tinha um senhor que é aluno da turma que ele mora só. Ele está sozinho em casa, não está vendo filhos, parente nenhum. Aí realmente é uma pessoa que não vai conseguir treinar. Mas você higieniza-se todinho, pega a sua mãe, seu pai, alguém da sua casa, faz, depois se higieniza de novo. Não deixa de treinar. Não faz com que a quarentena atrapalhe o teu estudo. Ok? Então ficou claro para vocês, a atividade será realizar um vídeo curto, não precisa ser muito longo, fazendo alguma dessas técnicas, pelo menos uma, para eu poder observar vocês fazendo. Pode escolher tanto de membro superior como membro inferior que a gente viu até agora. E aí, a partir disso, na próxima semana, a gente conversa sobre tratamento, conversa sobre isso. Agora, eu preciso de verdade que vocês venham com dúvidas de alguma coisa. Professor, a técnica de manipulação do ilíaco, tal, isso, aquilo, para eu poder, a partir disso, tentar ajudar vocês da melhor maneira com o momento que a gente está. A gente está num momento realmente que não é fácil,
Mas não podemos desistir por causa disso, porque assim, vocês vão ser futuros fisioterapeutas e independente de quarentena ou não agora, dificuldades e facilidades a gente vai ter sempre. Principalmente dificuldades vão vir algumas no meio do caminho e a gente precisa vencê-las, driblar as barreiras. Para isso acontecer, eu preciso que vocês tentem pelo menos fazer e não desistam na primeira dificuldade. Então, posso contar com vocês aí para vocês tentarem pelo menos fazer o vídeo? Qualquer técnica, pessoal, escolha a mais simples e faz. Agora tenta não fazer todo mundo a mesma, igual. Ah, técnica tal e todo mundo faz só aquela. Não, tenta variar. Mas contanto que você eleja alguma região, pode ser joelho, tornozelo, quadril, ombro, cotovelo, punho e mão. Vê quantas regiões tu tem. Tem um bocado. Escolhe um exercício, pelo menos, uma técnica. Faz um videozinho curto e me envia. Ok, pessoal? Combinado aí a atividade? E, por favor, transmita isso para os colegas. Repassa aí para os colegas essa atividade também. E entenda essa atividade não como algo ruim. Entenda como algo para fazer, inclusive, você treinar, para te motivar nesse tempo que está difícil e a gente tentar, pelo menos, estudar. Com a motivação de ter que fazer um vídeo, você vai acabar tentando alguma técnica, pelo menos. Já está bom, porque você já está treinando algo. Quando a gente sair desse período, aí a gente corre atrás de refinar isso. Então, vamos repetir bastante depois as práticas. Seja no período que a gente voltar. Se vai ser em maio, se vai ser ainda em abril, se vai ser em junho, ou que mês que for. Certo? Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Digam para mim. Ficou claro isso aí, a atividade? Então, o que é que eu vou fazer para vocês agora? Eu vou mandar esse material do artigo para vocês e a atividade que ficou é vocês reassistirem os vídeos que eu já tinha enviado para vocês e tentar executar alguma manobra. Tentou executar alguma manobra? Pode ser mais de uma, pessoal. Fique à vontade. Cada um sabe como vai fazer. Tentar me enviar de alguma maneira. Para eu verificar que você está fazendo. E aí, numa próxima aula, também peço que venha com dúvidas tipo assim. Ah, um paciente que tem um problema assim assado, sei lá, tem uma tendinite de Aquiles, tem uma tendinite patelar, tem uma dor no joelho, como que a gente pode fazer isso? Vamos conversar também na próxima aula, se possível, sobre casos clínicos. Então, pesquisa alguma patologia que você tem interesse e traz aqui também para a gente conversar. Seria bem legal também se vocês pudessem vir com a demanda de vocês. Ah, eu tenho um parente assim, ou ah, eu vi um paciente assado, ou eu fui pesquisar aí tal patologia interessante, e a gente poder também falar sobre isso. Tudo bem, pessoal? Podemos nos organizar dessa forma, que aí eu mando para vocês agora esse material da aula e fica para vocês fazerem a atividade. Ah, todo mundo está dizendo ok? Então, beleza. Então, vou fazer isso agora. Vou finalizar aqui nossa aula, mas fiquem por aí que vai chegar o material. Chegando o material, você já dá uma nova olhada, ou eu diria que estude, né, o material e associe com o treino das técnicas. Treine as técnicas, veja qual foi a melhor que você achou, faz o vídeo para me enviar, tá certo? Combinado? Então vamos fazer isso. Tenha um excelente dia aí e vamos estudar, né? Vamos tentar, mesmo na dificuldade. Vocês têm tudo para vencer. Vocês não estão no final do curso, ainda estão num período, tem muita coisa para ver ainda, mas não por isso deixa a peteca cair. Vamos continuar nessa batalha nossa para o bem maior que é a profissão de vocês estão abraçando futuramente, que é ser fisioterapeuta. É uma profissão tão linda
que exige que a gente pratique, independente do momento. Tá certo? Então, eu vou mandar agora para vocês o material. E aí, qualquer dúvida, pode mandar para mim que a gente vai sanando as dúvidas, tá certo? Combinado? Acredito que sim, né? Que a maioria respondeu que sim. Então, eu vou fazer isso agora, tá bom? Então, tenham um ótimo dia aí. Fiquem na paz